Quero fazer a leitura do texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Oremos. Pai querido, abençoa, meu Pai, esta nação. Abençoa, meu Pai, os homens que estão aconselhando. Abençoa, meu Pai, as pessoas que estão recebendo estes conselhos. Pedimos a graça do Senhor, não apenas sobre a nossa nação, mas sobre todo este mundo. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Eu quero falar sobre exortação. É muito difícil exortar. E alguns homens bíblicos deram conselhos. E Deus mostra então, que alguns foram falhos. Balaque enviou um mensageiro a Balaão que viesse amaldiçoar o povo de Israel, pois o considerava mais poderoso do que ele. Balaque não obteve resultado. Balaão não obedeceu. Também vemos que Aitofel aconselhou Absalão coabitar com as concubinas de seu pai. Absalão obedeceu. Jesus envia os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ver. E aí, nós encontramos que Jesus ele fala que, de fato, nós precisamos obedecer. E Paulo, ele aconselha Timóteo, o seu filho na fé, aquele que estava indo para o campo, antes de iniciar o seu ministério, a interceder em favor de todos os homens. Timóteo obedece. A intercessão é o que mais podemos incentivar o outro a fazer nestes dias de trevas, de angústia, de aflição. Podemos ter a certeza de que toda essa situação vai passar. Quando nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. Então exorta em favor de todos, de todas as pessoas. O apóstolo Paulo começa o texto dizendo: antes de tudo, de falar sobre o mediador, o real proceder das qualificações, a respeito do próprio Timóteo, é orientado, a cada um de nós somos orientados como proceder na vida espiritual. A exortação ou o aconselhamento é sobre a prática espiritual de falar com Deus sobre o que você quiser, colocar diante de Deus a sua própria vida. Então, o que eu e você possamos usar a prática de súplicas, de falar sobre as nossas necessidades, as necessidades do outro também, as privações de cada dia e até mesmo as nossas enfermidades. As orações podem ser realizadas no lugar reservado, pode ser no templo, pode ser ao ar livre, a fim de que Deus conheça toda a nossa necessidade. Pode também interceder, tal como marcar um encontro, uma visita, ou para uma conversa com Deus, para poder desabafar sobre qualquer assunto. E Deus ele vai te entender, Deus ele vai compreender a sua vida. Por fim, nesta lista de obrigações espirituais, temos que usar a prática de ações de graças em lugar da reclamação que muitas vezes nós temos. E muitas vezes nós falamos o seguinte, que as coisas estão ruins e dizemos que vão piorar, mas ainda não, pelo contrário, vai melhorar. Porque Deus está no comando da situação. Então, tudo nós podemos colocar no altar do Senhor. Agora, o interessante é que a prática espiritual não pode ser apenas individual. Ela precisa ser em favor de todos os homens, bons e maus, parentes e amigos, enfim, todas as pessoas precisam da graça de Deus. Todos nós necessitamos. Então, não custa nada nós colocarmos diante de Deus a vida dessas pessoas.
para que elas possam entender e saber que Deus tem cuidado e cuidado muito bem. A exortação a todos não é que precisamos interceder em favor, benefício para a segurança, nossa apenas, mas dos reis. É preciso pedir por eles para que eles possam comandar o país de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus, a fim de que eles possam se dedicar em favor do bem da humanidade. É preciso ainda usar a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor, em benefício para a segurança de todos os que se acham investidos de autoridade, seja ministro de Estado, seja deputado federal, deputado estadual, seja o prefeito, até mesmo o vereador, senadores, enfim, aquele que for investido de autoridade, ele precisa estar debaixo das nossas orações. Eles precisam saber que nós, o povo de Deus, tem se importado com a vida deles, para que Deus possa dar orientação a cada um deles. Quando nos empenhamos na busca da vida espiritual ativa, só temos a ganhar. Então a exortação é para viver bem neste mundo, não é para viver mal. É por isso que Deus nos ensina a viver debaixo do querer dele. Então, para viver bem neste mundo, é preciso que todo homem esteja sujeito a toda autoridade superior. Porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Além dessa sujeição, não podemos deixar de usar a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dos reis, especificamente o presidente da República, especificamente pelo Jair Bolsonaro, aqueles que comandam toda a nação, todas as nações, para que eles sejam orientados por Deus. E aqueles que se acham investidos também de autoridades precisam receber da nossa parte a oração para que eles sejam cuidados por Deus. E a finalidade dessas práticas serve para que vivamos vida tranquila. E essa tranquilidade fala de quietude, de calma, quando o Estado cumpre com o dever de proteger cada cidadão. E o viver vida mansa nada tem a ver com viver sem trabalho, nada disso. Não é dizer para todas as pessoas saírem do trabalho, ir para casa e descansar, nada disso. Deus deseja que o homem trabalhe. Então Paulo fala que esse viver tem que ser com toda piedade, tem que ser com dedicação, tem que ser com reverência, tem que ser com fidelidade, respeito a Deus, pois Ele é o único que pode nos exortar. E por fim, deve viver com respeito a todos os homens. É preciso acatar e aceitar a exortação bíblica para poder viver feliz de modo digno neste mundo. Porque se nós não acatarmos aquilo que a Bíblia coloca para nós vamos perder. Não temos como nos achegar a Deus. Vamos viver desesperados neste mundo. Que você seja exortado. Que você possa receber a graça de Deus. Que você possa conhecer e saber que Deus está no controle da situação e pode te ajudar e pode te abençoar. Vamos orar. Pai querido, abençoa a nossa vida e ajuda-nos, ó Pai, a depender do Senhor, a fazer aquilo, ó Pai, que agrada a Tua graça, meu Pai. Rogamos em favor, ó Pai, desta nação, rogamos em favor, ó Pai, de todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Rogamos a Ti, meu Pai, em favor daqueles que estão enfermos. Te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão na linha de frente, na batalha, para poder tentar, ó Pai, amenizar a dor de muitas pessoas. Tu és o Deus, ó Pai, que pode abençoar
este início de semana e que possamos ter uma semana agradável, abençoada pelo Senhor. Nos guarda, meu Pai, nos livra, nos dê proteção, nos dê saúde, regulariza essa situação para nós, situação de pandemia, regulariza e nos ajuda a viver para o Senhor, a te amar e a te buscar. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos a Ti. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja hoje com todo o povo de Deus, para todo sempre. Amém.